Sim, finalmente eu estou de volta. E cara, o que falar de Leonardo da Vinci, um dos maiores artistas da história da humanidade. Um artista que é muito citado na literatura, no cinema e em muitas coisas da cultura pop. That must be Leonardo da Vinci. Stewie, he looks just like you. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também é muito apaixonado pela história desse artista. Então no vídeo de hoje eu quero prestar uma singela homenagem contando um pouco da biografia e também trazendo algumas curiosidades sobre Leonardo da Vinci. Então simbora, galera! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Neivan, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. E antes da gente entrar no tema de hoje, eu queria pedir que você se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito e também deixa o like para fortalecer meu trabalho, beleza? Enfim, cara, eu espero que esse vídeo seja muito proveitoso para você, porque com certeza me deu muito trabalho fazer. Leonardo da Vinci nasceu em 1452 no vilarejo de Anciano, na comuna italiana de Vinci. Esse local fica na Toscana, que na época era dominado por Florença. Ele era filho ilegítimo de Messer Piero da Vinci, que era um notário florentino. A mãe dele se chamava Caterina de Meulippe, que era uma camponesa órfã de 15 anos. Se sabe muito pouco sobre a infância dele. Provavelmente passou seus primeiros 4 ou 5 anos no vilarejo de Anciano, e depois do casamento de sua mãe com um lavrador, ele se mudou para a casa da família de seu pai, então casado com uma jovem de 16 anos. Lá ele também contou com a companhia de seu avô Antônio e tio Francisco. Por volta dos 14 anos, Leonardo iniciou um processo de aprendizado com o famoso artista Andrea del Verrocchio em Florença. Esse camarada foi um grande artista renascentista e tinha uma grande especialidade na arte de esculturas. Leonardo aprendeu uma ampla gama de habilidades técnicas, incluindo metalurgia, artes de couro, carpintaria, desenho, pintura e escultura. Aos 20 anos, Da Vinci se qualificou para se tornar um artista mestre na Guilda de São Lucas de Florença e abriu sua própria oficina. Mesmo assim, ele continuou colaborando com Verrocchio durante 5 anos. Muitos historiadores acreditam que Leonardo era homossexual. Os registros do Tribunal Florentino de 1476 mostram que ele e 4 outros jovens foram acusados de sodomia, um crime que era punível com exílio ou a própria morte. Leonardo, então, com 24 anos, foi absolvido, porém ele sumiu durante 2 anos. Ele ressurgiu para assumir uma comissão em uma capela em Florença em 1478. 3 anos depois, os monges agostinianos de São Donato a Escopeto incumbiram ele de pintar a Adoração dos Magos. Essa foi a primeira obra significativa dele. Embora inacabado, o trabalho era uma obra-prima e introduziu várias novas ideias. Em particular, ele introduziu temas de movimento e drama. Ele também foi um dos pioneiros no uso do claro-escuro. Essa é uma técnica de definir formas por meio de contraste de luz e sombra. Isso seria mais tarde usado com grande efeito na Mona Lisa. Em 1482, o governante florentino Lorenzo de Médici encarregou Leonardo de criar uma lira de prata para oferecer para Ludovico Sforza como um gesto de paz. Ludovico era o Duque de Milão, e foi com esse camarada que Leonardo foi trabalhar durante 16 anos. Foi durante esse período que ele ramificou um pouco seus interesses, principalmente em engenharia e anatomia. Para Leonardo, nenhuma barreira poderia ser erguida entre a arte e a ciência. Na década de 1480, seu interesse em replicar os tendões e a musculatura do corpo o levou a realizar inúmeras dissecações de humanos e animais. Se acredita que suas representações do coração, sistema vascular, genitárias e outros componentes são algumas das principais ilustrações desse tipo de registro. Em 1499, Ludovico foi derrotado pela invasão francesa. Isso fez com que Leonardo retornasse a Florença. E foi durante esse período que Leonardo trabalhou fortemente na Mona Lisa. A Mona Lisa é uma das pinturas mais intrigantes e famosas da história. Não vou falar muito sobre ela aqui porque eu quero fazer um vídeo somente sobre a Mona Lisa num quadro aí que eu estou criando, beleza?
E cara, se é a primeira vez que você está me vendo e assistindo um vídeo aqui do canal, não perca tempo, se inscreve aí, eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo. Uma curiosidade bem impressionante é que, embora Leonardo seja muito conhecido por suas habilidades artísticas, existe menos de 2 dúzias de pinturas atribuídas a ele. Um dos motivos é que seus interesses eram tão variados que ele não era um pintor prolífico. As obras mais famosas de Da Vinci incluem O Homem Vitruviano, A Última Ceia e A Mona Lisa. Aliás, na sua obra O Homem Vitruviano, a arte e a ciência se cruzam perfeitamente. Esse esboço representava uma figura masculina nua em 2 posições sobrepostas, com braços e as pernas separados dentro de um quadrado e um círculo. Provavelmente vocês devem saber, mas eu vou ressaltar aqui, que Leonardo é muito conhecido por suas pinturas, mas ele cumpria uma gama imensa de outros afazeres. Leonardo permaneceu solteiro ao longo de sua vida. Ele provavelmente nunca se casou e não teve filhos. Ele manteve sua vida pessoal privada e não compartilhou praticamente nenhum detalhe. Na cultura americana de hoje, é muito comum que as pessoas sejam conhecidas ou chamadas pelos seus sobrenomes. Só que alguns italianos, como Michelangelo e Galileu, são conhecidos pelo primeiro nome. Porém, Leonardo é conhecido principalmente como Da Vinci. Só que isso é um problema muito grande, porque Da Vinci não é um sobrenome. Acontece que Da Vinci simplesmente é o lugar de onde ele veio. É como, por exemplo, Filipe da Macedônia. Leonardo da Vinci ele não tinha um sobrenome como nós usamos atualmente. O nome dele era Leonardo de Ser Piero da Vinci, que significava Leonardo, filho de Messer Piero da Vinci. Aposto que essa você não sabia. Leonardo da Vinci e Michelangelo são 2 gigantes artistas do Renascimento. O grande problema é que eles dois tiveram uma treta ali na época. O ano era 1504 e a cidade de Florença estava em polvorosa com o que se chamou de a Batalha das Batalhas. A notícia que corria de boca em boca era de que o jovem artista Michelangelo, então com 29 anos, admirado por boa parte da sociedade da época, tinha aceitado o convite para pintar uma cena de guerra numa das paredes do palácio, então sede do governo florentino. O fato por si só não chamaria tanta atenção se não fosse por um detalhe. O mesmo convite tinha sido feito um ano antes a outro grande artista, Leonardo da Vinci. Na época, ele tinha 51 anos. A tarefa dos dois era retratar uma cena de batalha de livre escolha inspirada na história recente de Florença. O trabalho era tão bem pago que se tornou irrecusável para um e para o outro. O grande problema é que parece que Leonardo não gostou muito da ideia de ter Michelangelo por perto, mas se sentiu estimulado com o clima de competição. Florença e o resto do mundo jamais saberiam quem sairia vitorioso, uma vez que os dois abandonaram os projetos entre 1505 e 1506. Leonardo é considerado um grande inventor. O grande problema é que as suas invenções, o que ele imaginou, só viria a ser concretizado, só viria a ser realizado muito tempo depois. Só que o fato dele ter pensado em coisas que só muito tempo depois estariam entre nós, faz com que nós tenhamos noção do quanto que ele era muito à frente do seu tempo. Não era fácil viver em Milão em torno do ano de 1400. A cidade era mal organizada e muito suja, sem um sistema de saneamento básico efetivo, e isso acabava facilitando a proliferação de doenças. Leonardo sacou que cidades eram mais propícias a essas pragas e, como um dos pioneiros do planejamento urbano, desenhou plantas de uma cidade com sistema de esgoto. Infelizmente, a cidade moderna de Da Vinci nunca saiu do papel. Leonardo, ainda no século XV, projetou o que pode ser considerado o primeiro esboço de um helicóptero da história. A diferença é que, ao invés de hélice, o veículo voaria com um tipo de espiral. O parafuso de Leonardo teria sérios desafios para voar de fato. Com 4 metros de diâmetro, era pesado e exigia 4 pessoas manuseando alavancas para fazer girar o rotor. Leonardo inventou um rolamento de esferas entre os anos de 1498 e 1500. Ele projetou para diminuir o atrito entre 2 placas
que estariam em funcionamento no seu projeto famoso para o helicóptero. Dispositivos similares são usados desde a época do Império Romano, porém os desenhos de Da Vinci mostram uma peça incrivelmente parecida com os rolamentos modernos. Leonardo tinha um grande fascínio em tentar fazer o homem voar. Ele inventou uma máquina chamada ornitóptero, uma espécie de avião que bate asas para voar. Nele, um sistema de engrenagens e roldanas transformava o movimento de uma manivela no bater das asas, tudo inspirado pelas aves e morcegos. Galera, Leonardo criou várias outras invenções, como uma metralhadora, um tanque de guerra, roupa de mergulho e até mesmo paraquedas. Até mesmo os rabiscos de Leonardo capturaram o espanto e a admiração de todos. Em 1994, um dos cadernos do artista foi a leilão, intitulado The Codex Lister. O documento de 72 páginas, que contém esboços e ideias de Leonardo sobre assuntos como astronomia, mecânica, botânica, matemática e arquitetura, foi escrito em 1506 e 1510. Contém reflexões sobre tudo, desde as origens dos fósseis até porque o céu parece azul. O cofundador da Microsoft, Bill Gates, foi o licitante vencedor, pagando 30,8 milhões pela coleção de 72 páginas, tornando um dos livros mais caros já vendidos. Em 1516, Francisco I convidou Leonardo para visitá-lo em Amboise, na França. Ele emprestou para Leonardo o castelo Clos-Lucé para ele ficar e trabalhar. Leonardo levou seus manuscritos, centenas de desenhos e 3 quadros, todos feitos por encomenda e nenhum deles entregue. Foi nesse local então que Leonardo faleceu em 1519. Mas então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da história de Leonardo. E como eu falei no início, cara, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like aqui para fortalecer meu trabalho, deu muito trabalho produzir esse vídeo. Meu Instagram tá aparecendo aí na tela, de vez em quando eu coloco algumas imagens bem interessantes lá. Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!